Na TV Nube, ele apresenta o programa especial Carreiras e diversas outras reportagens. Bom, o jornalismo, eu acho que ele vai muito além do que as pessoas imaginam de início, né? Ele tem a função, primeiramente, de informar a sociedade sobre informações que sejam relevantes, né? Em todas as áreas. Então a gente tem história, tem cultura, tem saúde, tem segurança, tem economia. Primeiro, são vários e vários aspectos da sociedade que envolvem notícias, né? E essas notícias, elas precisam chegar até a população. E quem faz essa ponte é o jornalismo. Eu escolhi o jornalismo como profissão porque desde o início foi a única coisa que eu queria fazer, né? Eu não tive a dúvida que a maioria dos jovens tem, felizmente não tive, né? Porque desde cedo eu gostava de escrever, gostava de entender como funcionava esse percurso aí de um acontecimento. Aí de repente o acontecimento ele é interpretado por alguém e essa interpretação ela chega até as pessoas, né? Então esse percurso ele sempre me interessou muito. Existem dois tipos, né, de estudante de jornalista, que aquele que não tinha ideia do que fazer e, bom, vou fazer jornalismo, né? Que eu não recomendo nunca. Eu acho que o jornalista, ele, tal como o médico, né? Imagina um médico, não sei o que eu vou fazer medicina. Ele não tem a vocação, provavelmente na hora de operar um dedo ele vai arrancar um pé, né? Então eu acho que todo jornalista já sentou do lado da mãe quando tinha 3 anos e perguntou por que a nuvem andava, por que o vento soprava. Ali você já é jornalista. Não é todo mundo. Tem criança que passa a adolescência, a infância inteira, sem dúvida, sem curiosidade. É alguém menos qualificado? Não, só tem características diferentes. O jornalista não, geralmente ele pergunta por que o céu é azul, mas daí a pouco ficou preto, hoje está rosa. Ele já é desde pequeno um entrevistador. Então, aí a gente volta um pouquinho, por exemplo, na área da saúde, né? Enfermaria. Imagina você precisa tomar uma vacina, o cachorro foi lá e te mordeu. Aí chega alguém e te fala, pô, que legal, você aqui com esse problema, é a primeira vacina que eu vou dar. Você vai virar, bom, mas como assim, né? Você não passou por um laboratório antes, não fez nada que te capacitasse. É a mesma coisa de jornalismo. Se você passa a sua faculdade sem entrar numa empresa, sem entrar num rádio, num jornal, sem escrever, que seja para um blog, que é igualmente um exercício de... Porque o estágio ele funciona para colocar na prática aquilo que você aprende na sala de aula, né? Então o estágio é importante e eu acredito que é indispensável de verdade para que o jovem tenha percepção de qual área ele quer atuar, se é uma área que ele quer atuar mesmo, o jornalismo de forma global, e para ele desenvolver todo o seu talento, seu potencial. Bom, o desafio de ser jornalista e assessor, eu acho que gira em torno, primeiro, de se manter no mercado, né? Uma vez que você já é jornalista e assessor, esse mercado ele é competitivo. O tempo inteiro novos jornalistas se formam, a questão do diploma não influenciou estatisticamente no mercado, ou seja, as faculdades continuam recebendo estudantes, o mercado de trabalho continua recebendo depois esses novos profissionais. Então você precisa provar o seu trabalho todos os dias. Essa semana eu não quero trabalhar, não vou telefonar, não vou apurar, vou escrever o que meu sentido indicar. Não, esse cara ele é o primeiro a perder o papel, a posição dele. Então, seu principal desafio é acordar todos os dias para conseguir fazer o seu melhor. Agora, o seu melhor não vai ser de início uma bela matéria, uma bela frase, uma bela entrevista, não vai ser nada disso, porque você vai se capacitar com o tempo. O seu maior desafio é dar o melhor de si. Então eu tive durante a minha faculdade momentos para eu errar no meu estágio e tive bons gestores que felizmente me apontaram alguns caminhos e que eu pude usar isso como uma experiência para errar menos. Porque se hoje eu tiver dificuldades em conciliar, em seguir horários, em cumprir atividades e em cumprir atividades, principalmente, né? Esse ponto é bom de se enfatizar, não vão me pedir para melhorar. Isso já foi feito, eu já fui um profissional, um estudante preparado para ser um profissional moldado na cultura da empresa, no caso das 4 empresas. Lado ruim, né,
termo talvez pejorativo. Analisando a profissão, ela tem como situações trabalhosas você ter uma escassez de emprego, as emissoras grandes elas mais demitem do que contratam, a internet está a todo vapor, então o jornalista ou ele gere uma rede social, ou ele gere um site, ou ele gere a comunicação interna de uma empresa de telemarketing, de marketing virtual. O espaço do jornalista agora ele é flutuante, a gente não consegue dizer onde o jornalista está hoje. Então o jornalista hoje ele se vê numa posição flutuante. Isso é ruim? Não. Depende do ponto de vista. Se você tem a vocação, você vai querer fazer o seu melhor. E isso implica em você definir qual pode ser seu diferencial. Onde não tem alguém hoje e que eu possa ocupar esse espaço, entendeu? Falta um jornalista nessa ramificação da sociedade. Muita gente inventa hoje a sua própria profissão. Muitas empresas não... Aqui onde eu trabalho hoje não tinha um jornalista quando eu entrei. Então, foi necessária a criação a partir da procura de um jornalista. O jornalista ele cria espaços e, como todo profissional, ele precisa se reinventar. O meu dia a dia está 70%, 80% ligado à assessoria. Então, é um grupo empresarial composto por 4 organizações que tem cada uma as suas funções e o meu papel é, primeiro, fazer com que elas tenham uma boa imagem a partir do trabalho que cada uma faz, permitir que ela apareça com frequência na imprensa de maneira positiva, e aí vem a questão da gente sugerir pauta para veículo, da gente defender temas que sejam construtivos, né, para o jornalista poder, o que a gente chama de comprar a pauta, né? Então, no caso do Núcleo Brasileiro de Estágio, que fala sobre o mercado de trabalho, é propor como o jovem faz para ser aceito no processo seletivo, como o jovem deve se portar numa entrevista de emprego, de estágio, como ele deve fazer o seu marketing pessoal, como ele deve falar em público. Então, o meu desafio é não deixar essa chama apagar, né? Fazer com que todos os grupos que eu defendo, entre aspas, porque o jornalista é um eterno defensor de 1000 bandeiras, bilhões de bandeiras. Então, o meu papel é basicamente fazer isso bem feito, porque senão outras pessoas vão fazer com a mesma qualidade ou uma qualidade até bem maior. Hoje eu posso ser um jornalista muito influenciado pelo momento político que Minas Gerais vive e que vai ser projetado em 2014. Mas em 2014 eu posso acender uma lâmpada na minha cabeça de Copa do Mundo e achar esporte uma maravilha. Mas em 2016 pode acontecer, a gente espera que não, uma guerra. Aí essa guerra, a gente acompanha o Marcos Uchoa, acompanha alguns personagens que têm um trabalho brilhante e de repente eu me vejo mergulhado ali. Eu acho que o princípio número 1 da função do jornalista é ele estar com a cabeça aberta para as várias funções que ele pode vir a ter. A gente entra na faculdade, eu me lembro, muita gente entra achando que vai ser o William Bonner ou a Fátima Bernardes ou que vai alcançar uma posição no jornalismo cultural ou no esportivo ou no político. A faculdade ela te molda a criar a sua própria percepção. Eu gostava de escrever, mas eu tenho amigos, e parava por aí a minha vontade, mas eu tenho amigos que gostavam muito de jornalismo esportivo. Entraram na faculdade, nunca mais quiseram ver. É difícil pensar que alguém consiga ser bem-sucedido financeiramente, com um emprego e profissionalmente também. Normalmente, principalmente em início de carreira, ele não alcança o sucesso financeiro com agilidade. O que é, também preciso desmistificar que não é algo do jornalismo só. Se você perguntar ao enfermeiro, se você perguntar ao biblioteconomista, o contador, vários profissionais farmacêuticos, eles vão ter a mesma opinião de que a gente não ganha bem no início. Então, é preciso ter mais de um emprego. Quando você entra na sua profissão, no caso da nossa profissão de jornalista, inevitavelmente você tem algumas figuras que o seu sonho é entrevistá-las. Então, no primeiro dia de aula, você vai imaginar você entrevistando a personalidade A, a personalidade B, C. Agora, em determinado momento, se você for alguém aplicado, não precisa nem ser diferenciado ou muito bom. Se você tiver aplicação, você vai se tornar muito bom e diferenciado. Quando chega a hora,
de você então entrevistar um ídolo, alguém que você admira muito, o importante daquele exato momento é você não deixar se perder toda a teoria que você aprendeu, desde como se comportar com o microfone na mão, como direcionar as palavras, porque é uma questão de exercício. Se você não tiver praticado antes, nem adianta você querer entrevistar alguém de certa relevância artística ou famoso ou qualquer outra expressão que defina alguém desse porte, mas é inevitável que a emoção apareça. Mas se você tivesse preparado, você consegue ao menos amenizar essa emoção e controlar parte dela. Esse papo de uma profissão em decadência, enquanto tiver uma televisão ligada e as TVs, elas não desaparecem, a internet ela só se reinventa, a TV daqui a pouco ela é transparente no peso do ar. Mas vai ter alguém lá, não vai? Vai ter alguém aparecendo, vai ter alguém entrevistando, vai ter alguém apurando do mesmo jeito, vai ter alguém com um tablet na mão, acompanhando também o que a gente faz. O profissional de tecnologia hoje, ele tem que tornar as coisas mais ágeis, mais facilmente maleáveis e, enfim, quanto mais ele puder facilitar, melhor. Mas quanto mais ele facilitar, mais gente vai ter acesso à informação. E olhando por esse ponto de vista, mais gente vai precisar do jornalista. E continuando esse ponto de vista, mais jornalista o mundo vai precisar. É você ter sempre o olho aberto para o que está no seu entorno. É uma palestra que vai ter numa área que você quer atuar? Vá. É um evento, um congresso que vai gerar uma oportunidade para você conhecer gente, fazer networking? Vai. É um tema que está na sua cabeça, que não sai da sua cabeça? Vai, escreve. Ah, mas e se ficar ruim? Mostra para sua mãe, entendeu? Já mostra para o seu cachorro e dá para ele comer, mas faz alguma coisa, entendeu? A nossa profissão, a única coisa que ela não permite é estático, é alguém estático. Já imaginou se o bombeiro tivesse uma rotina? Descaracterizaria a profissão, né? Se ele tivesse todo dia a mesma rota. Não tem, o incêndio ele acontece cada dia num lugar. E o jornalista ele tem a chama dele cada hora num lugar, né? Porque ele vai uma vez cobrir um assassinato, esse assassino ele vai para a prisão, ele não vai voltar amanhã no dia seguinte e matar outra pessoa. Então, os desafios eles estão como se fosse um cardápio, os atrativos eles estão lá. Se você vai ficar olhando para o cardápio ou se você vai fazer os pedidos, é uma escolha sua, mas se for para olhar para o cardápio, é melhor não começar o jornalismo, porque o cardápio vai estar sempre aberto, sempre sendo reescrito e sempre vai ter um garçom ali te perguntando: bom, o que você vai querer para hoje?